Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar algumas dicas gerais, porém que são extremamente importantes para você sair bem em qualquer área no Enem. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também ativar o sininho para você receber notificações de quando eu postar vídeo novo. Então, hoje eu resolvi trazer algumas dicas que servem para qualquer área do Enem. Eu acho que todas as dicas servem para todas as áreas do Enem que eu vou dar hoje e que são essenciais que você coloque em prática. Então, não são dicas genéricas demais que você não vai colocar em prática, que não vai servir para nada, que não vai fazer diferença. Ao contrário, vai fazer muita diferença se você colocar em prática todas essas dicas que eu vou dar para você, porque são dicas essenciais para mudar um pouco o seu estudo e para você melhorar na prova do Enem em geral. Então, mesmo elas não sendo específicas para uma área do Enem, por exemplo, para natureza, matemática ou para humanas, elas funcionam do mesmo jeito e elas funcionam bem para cada uma delas. Então, a primeira dica aqui é sobre os resumos. Quando se trata de resumos, você não deve fazer resumos muito grandes, você não deve fazer resumos longos, muito menos anotando tudo que você vê e tudo que você acha importante, porque a gente vai achar literalmente quase tudo que tá na apostila, que o professor fala importante. Então, assim, você tem que anotar o que é essencial, o que você não pode esquecer e o que você vai esquecer, porque a gente sabe quando a gente vai esquecer alguma coisa. Então, você tem que ter em mente que, tá, tudo bem, se você quer fazer resumo, faça resumos. Tudo bem, é ótimo resumos, mas saiba como fazer eles estrategicamente para você usar eles realmente como resumo, para você revisar eles e não para você estudar de novo aquele assunto. Então, o que eu fazia na época que eu fazia resumos era eu pegava uma folha. Então, o que eu fazia na época que eu fazia resumos era eu pegava uma folha de ofício, eu dobrava ela no meio e eu usava e cortava ela, né? E eu usava só essa parte pra eu literalmente fazer o resumo. Isso já me limitava bastante. Claro, eu poderia usar a parte de trás da folha, o verso, né, da folha, mas eu tentava só usar a parte da frente. Se eu percebesse que não ia dar certo usar só a frente da folha, eu usava o verso. Mas em geral eu tentava me limitar ao máximo, exatamente para eu só escrever o que achava importante. Claro que no começo é difícil você escrever pouco, você limitar quanto você pode escrever e tudo mais, mas com o tempo você vai se adaptando e percebendo que tem coisas muito mais importantes na matéria e tem coisas que não são tão importantes assim. E em geral eu não fazia resumos muito bonitos, eles não eram enfeitadinhos e tudo mais, eu tentava colorir eles um pouquinho e tudo mais, mas em geral eles eram bem feinhos, minha letra não é bonita. Se vocês quiserem, eu posso mostrar os meus resumos, mas eles eram um pouco feios e desorganizados, mas funcionavam pra mim e funcionam até hoje. E nessa parte dos resumos também é válido mencionar que você pode fazer ele do jeito que você preferir. Porque tem aqueles formatos em mapa mental que eu acho que funciona muito bem pra você também limitar o quanto você vai escrever e ficar um pouco mais dinâmico, mas você também pode fazer ele em tópicos ou como você preferir. A segunda dica é interpretação. É muito importante você investir na interpretação em todas as áreas do Enem, tanto humanas, linguagens, matemática, natureza. Tudo tem um pouco de interpretação. Em humanas, praticamente a maioria das questões eu consigo resolver com um pouco de conhecimento, obviamente, mas também com muita interpretação. Em linguagens, a mesma coisa. E matemática também exige bastante interpretação dos textos. Então, assim, você tem que ler bastante, corrigir os seus erros para entender o que você estava errando, entender mesmo o que você estava entendendo errado no texto, quando você fizer alguma questão de interpretação e ter entendido errado. Então você tem que ir atrás, mesmo que isso vá levar um tempo. Então tente entender todos os textos, principalmente em linguagens que tem textos muito subjetivos, geralmente. Tem assim textos bem que você vai se confundir bastante. Então vale a pena você investir um pouco de tempo para você melhorar sua interpretação, lendo mais textos, fazendo mais questões sobre textos e tudo mais interpretativas. E minha
terceira dica é sobre fazer questões antigas. É uma dica que provavelmente todo mundo sabe que é importante e eu vou frisar aqui, é muito importante, porque assim, você não pode chegar lá na prova sem saber quais são geralmente os modelos de questões que caem, porque tem muito modelinho de questão no Enem, então sempre cai algumas questões que são muito parecidas, e se você fazer as provas antigas, você vai perceber que vai ter muita questão antiga, assim, parecida, e você vai pensar lá na hora, nossa, eu vi uma questão parecida quando eu tava fazendo o simulado, quando eu tava fazendo uma prova antiga de 2018, 2017, eu me lembro que eu vi uma questão parecida com essa, e vai facilitar muito na hora de você responder, porque aí você já vai ter um pouco de noção de como é o modelo daquela questão. E além disso, é muito importante você fazer provas antigas para você pegar também os macetes, porque no Enem também você precisa ter alguns macetes, porque é pouco tempo para muitas questões. Então, às vezes, um macete pode te ajudar a resolver uma questão mais rápido, 2, 3 questões mais rápido, e no final vai dar tempo de você responder todas as questões e ainda revisar elas. Acredito que outra dica importante é você criar uma base. Não importa a área, até mesmo humanas e linguagens, eu acho que é importante você criar uma base. Obviamente, em matemática e tudo mais, é muito mais importante você criar uma base do que em humanas, mas ainda assim, se você não criar uma base em humanas, talvez você fique meio perdido em algumas matérias, em alguns assuntos. Então, você criar uma base, você criar uma noção sobre cada uma das matérias vai te ajudar a relacionar a cada um dos assuntos e também vai te ajudar a relacionar as matérias uma com a outra, que é muito importante no Enem. Esse negócio de relacionar uma matéria com a outra no Enem é muito importante e você vai conseguir relacionar melhor se você criar uma base em todas as matérias. Minha quinta dica é ver o que mais cai. Isso é principalmente para quem não tem muito tempo e tudo mais, é muito importante você saber o que mais cai, você dar uma olhada, você fazer simulados, você pegar essas listas que tem, e eu vou tentar postar depois, fazer uma lista e postar aqui no YouTube, fazer um vídeo falando sobre quais os assuntos que mais caem em cada matéria e tudo mais. Mas você saber o que mais cai é muito importante para você dar um foco maior e você se aprofundar naquele assunto. Porque geralmente sempre caem assuntos bem parecidos no Enem. Óbvio que ultimamente tá caindo alguns assuntos um pouco diferentes, mas ainda assim cai bastante questão parecida, de assuntos parecidos. Então, se você se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, a chance de você acertar alguma questão, de você saber resolver alguma questão vai ser maior, e também isso vai levar você a temáticas muito parecidas, o que vai fazer você também estudar um pouco de outros assuntos e que podem cair no Enem, que são bem parecidos, temáticas parecidas e tudo mais. Mas isso não quer dizer que você deve deixar os outros assuntos de lado. Não deixe os outros assuntos de lado, porém se aprofunde um pouco mais nos assuntos que mais caem no Enem, que provavelmente a chance de cair de novo é maior do que as outras. Minha última dica é sempre observe os seus erros e corrija eles. Então, seja no simulado, seja numa prova antiga, seja numa lista de questão, não importa. Tente sempre corrigir seus simulados, sempre corrigir essas questões e aprenda com os seus erros. Então, tipo assim, se você errou alguma coisa e você sabe que, nossa, eu preciso decorar aquilo que eu errei. Então, sei lá, faz um post-it, faz anotação lá no seu resumo, faz o que tiver que fazer, mas sempre tente corrigir os seus erros. E isso serve tanto para as áreas em geral no Enem, quanto para a redação, que também é uma área do Enem, né? E todas essas dicas servem também para a redação. Então, tipo assim, quando você for fazer uma redação, você fez a redação, mandou para corrigir, quando voltar para você, veja o que você errou e corrija a sua redação. E tipo, se for alguma coisa que você quer decorar,
faça anotação no post-it, coloca ali na frente do teu espelho, ou sei lá o que tu quer, onde você mais usa, e sempre fica relendo aquilo, que é muito importante para você relembrar os seus erros e tudo mais. É com o erro que você aprende, isso é um fato. Então no começo eu sei que parece que você nunca vai conseguir sair daquela quantidade de exercícios e questões, mas você vai conseguir sair, é só você ter paciência, estudar com muita calma os seus erros e também até mesmo os seus acertos, entender porque você acertou, porque às vezes você acerta, mas você não tá tão confiante daquela resposta, daquela sua resposta. Então você entender os seus erros e os seus acertos vai te ajudar bastante a melhorar no Enem. Uma observação, no caso da redação, quando eu falo sobre questões antigas, você vê, no caso, temas antigos da redação do Enem, né? E quando eu falo o que mais cai na redação, você pode observar como, principalmente, redações notas 1000 ou, sei lá, umas redações antigas dos anos passados que tiraram uma nota boa, e você pode observar como elas são estruturadas e tudo mais, porque é do mesmo modo, você vai observar o que mais como funcionou melhor em cada ano, você vai ser bem estratégico. Então, essas foram algumas dicas bem gerais, mas que servem provavelmente para todas as áreas do Enem e que eu acho que são fundamentais para qualquer área. Tipo assim, você precisa fazer todas essas dicas para você se sair melhor, você sair bem e tudo mais. Se você tiver alguma outra dica, ou se você acha que alguma dessas dicas não funcionam tão bem, ou que pode melhorar de algum jeito, pode deixar aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês e tudo mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero ver vocês no próximo. Tchau!